Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vocês estão, queridos? Saudade de todos vocês. Que Deus os abençoe a cada dia e que nesse tempo de ansiedade e preocupação, o Senhor sustente os nossos corações. Queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos cantar um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Hino de número 107, ao pé da cruz. Está na tela, texto de Colossenses 2, versículo 15. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias
na Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo de número 1. Orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento e, ó Deus, debaixo da iluminação do teu Santo Espírito, possamos estudar a tua palavra, ó Deus, e que a tua palavra, ó Pai, transforme, ó Deus, nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, viver uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, de uma maneira, Pai, verdadeira, intensa e prazerosa, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, que cada um descanse em Ti, certo, ó Deus, do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, oramos, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, antes de iniciarmos nossa análise mais pormenorizada da Epístola de Paulo aos Colossenses, gostaríamos de responder a uma pergunta muito relevante e necessária para o nosso estudo na Epístola de Paulo aos Colossenses. Tendo em vista que falamos muito sobre o gnosticismo, um dos falsos ensinos que o apóstolo Paulo combateu, a pergunta é a seguinte: o gnosticismo está presente nos nossos dias? Essa é uma pergunta interessante, né? Será que o gnosticismo morreu no primeiro século? Ou será que ele continua, mesmo que de uma forma diferente, em nossos dias? Pois é, vamos lá então. O apóstolo Paulo, como vimos, ele escreveu a Epístola aos Colossenses para combater alguns falsos ensinos, sobretudo o gnosticismo. Então, para combater os falsos ensinos, Paulo ele faz o quê? É importante que você tenha isso em mente. Paulo ele discorre sobre a supremacia da pessoa e a suficiência da obra de Cristo. E ele orienta a igreja a permanecer firme nestas verdades acerca da pessoa e acerca da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo de número 1, versículo de número 23. Olha o que ele diz aí. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então, o que Paulo deseja? Paulo deseja que a igreja permaneça firme, na fé, e que a igreja não se afaste da esperança do Evangelho, ou seja, da esperança do Evangelho que está centrado na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há Evangelho, não há Boa Nova sem Cristo. Evangelho que não está centrado na pessoa e na obra de Cristo não é Evangelho e não tem capacidade, não tem nenhum tipo de propriedade para conferir salvação, esperança e paz ao coração do homem pecador. Vimos que a palavra gnosticismo vem de gnosis, que significa
conhecimentos. Falsos mestres estavam alegando possuir um conhecimento especial. Segundo eles, eles tinham recebido uma revelação especial, uma revelação, um conhecimento especial acerca do caminho que os conduziria à plenitude da divindade, do conhecimento de Deus, a plenitude da comunhão com o divino. Então, esse conhecimento, fruto de uma revelação especial, tinha relação com seres espirituais que conduziriam o homem à plenitude da presença e das bênçãos de Deus. A pergunta, que já colocamos até no início, na introdução, é a seguinte: há em nossa cultura cristã, algum tipo de manifestação do gnosticismo, mesmo que de forma diferente e disfarçada de profunda piedade? A resposta é sim, com certeza. O gnosticismo está presente em muitos lugares e disfarçado de uma profunda piedade, algo muito sério e que carece da nossa atenção. Então, quando lemos Colossenses à luz do contexto eclesiástico, de algumas igrejas, vemos os mesmos erros com uma roupagem diferente. Mesmos erros com uma roupagem diferente. Então, o que é possível observar em nossos dias? Atualmente, alguns líderes, supostamente detentores de revelações especiais, algo próprio do gnosticismo, colocam-se juntamente com suas igrejas como intermediários entre o homem, Deus e suas bênçãos. Cristo pouco aparece nesses movimentos, são movimentos centrados nos seus líderes, Cristo pouco aparece nesses movimentos. Estes homens, estes líderes e suas igrejas, sim, que são colocados em evidência. Nesses movimentos, para chegar às bênçãos de Deus, é necessário algum tipo de sacrifício, como expressão de resistência ao mal. Assim, muitos líderes ensinam. Atitude que, na verdade, dilui a supremacia da pessoa de Jesus e a suficiência da sua obra realizada na cruz do Calvário. Então, quando advogam esses líderes possuir uma revelação especial que permite o acesso a Deus e às suas bênçãos, advogam possuir poder para amarrar demônios ou destruir maldição que impedem o acesso a Deus e suas bênçãos. Então, nessas igrejas alicerçadas sobre esses pilares, eu entendo que Cristo não passa de uma nota de rodapé para autorizar práticas que, na verdade, o tiram de cena. Na verdade, diluem a sua supremacia e diluem a suficiência da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesses movimentos não há lugar para as Escrituras e muito menos para a pessoa e obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando analisamos a epístola aos Colossenses, vemos que ele resgata a importância da pessoa e da obra de Jesus Cristo, algo muito necessário
em nossos dias. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16, fala sobre a supremacia da pessoa de Cristo. E ainda Colossenses capítulo de número 2, versículos 14 e 15, falam sobre a suficiência da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 2,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E no capítulo de número 2, versículos 14 e 15, falando a respeito da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, obra é suficiente para salvar, para resgatar o homem, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, a dívida que tínhamos enquanto pecadores, tá, foi paga na cruz do Calvário. O castigo não caiu sobre nós, caiu sobre Cristo Jesus. E despojando os principados e as potestades, todo o poder que nos mantinha presos, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sendo assim, eu gostaria de chamar a sua atenção para a supremacia da pessoa e a suficiência da obra de Cristo, partindo do princípio que não há nenhum poder, pensando em seres espirituais, que seja capaz de intermediar ou impedir o acesso do homem a Deus e privá-lo de suas bênçãos e da salvação. Não há. A obra de Cristo, uma outra questão que tem a ver com a suficiência da obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente para salvar o pecador. O cristão não precisa apegar-se a nenhum ritual ou vencer qualquer poder espiritual para desfrutar das bênçãos do Senhor. E a pergunta que fazemos é a seguinte: por que o ensino acerca da supremacia é necessário em nossos dias? Na verdade, por que o ensino acerca da supremacia da pessoa e o ensino acerca da suficiência da obra de Cristo são necessários em nossos dias? Em primeiro lugar, considerando a supremacia. Por que o ensino acerca da supremacia é necessário em nossos dias? Porque é necessário resgatarmos este ensino acerca da supremacia da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, é necessário porque não há necessidade de quebra de maldição para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Aquele que parte do princípio da supremacia da pessoa de Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, nele tudo subsiste, partindo desse princípio, tá? Da supremacia da pessoa de Cristo, do senhorio dele sobre tudo e sobre todos, nós entendemos que aquele que está em Cristo não está mais debaixo de nenhuma maldição, de modo que não há
necessidade de quebra de maldição. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, tá? É um texto bastante conhecido. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, fala sobre essa questão. E diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bem, por que eu ensino acerca da supremacia de Cristo, da pessoa de Cristo, é necessário em nossos dias? É necessário para mostrar que não há nenhum poder acima do poder de Jesus. Absolutamente. Não há nenhum poder acima do poder de Jesus Cristo. A igreja não precisa temer absolutamente nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. A igreja não precisa temer. Eu lembro de uma pessoa que um dia disse assim, pastor, eu não vou orar mais. Eu disse, por que, irmã, você não vai orar mais? E ela disse assim, quanto mais eu oro, mais o inimigo avança. Mais o inimigo tenta. Eu disse, não, você não precisa se preocupar, porque o poder de Cristo está acima de todo poder. Porque eu ensino acerca da supremacia de Cristo é necessário em nossos dias. A igreja não precisa temer o mal. Né? Ele é necessário para mostrar para a igreja que a igreja não precisa temer o mal. Fazendo assim algum tipo de sacrifício para receber as bênçãos de Deus. Não. A igreja não precisa temer o mal, a igreja não precisa fazer sacrifícios para que o mal seja vencido e assim ela receba as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus nos foram garantidas pela cruz de Cristo, pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o texto, Colossenses 2, versículo de número 15, que Cristo venceu todo principado e potestade, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, Cristo expôs ao desprezo todo o poder, né? Todo principado, toda potestade, ou seja, Cristo na cruz envergonhou todo principado e toda potestade, mostrando que Ele é Senhor sobre tudo. A igreja não precisa temer absolutamente nada. Porque eu ensino acerca da supremacia de Cristo, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário em nossos dias. É necessário para mostrar que a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, aconteceu. Aconteceu. Considerando que nele tudo subsiste, considerando que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, considerando que tudo foi criado por meio dele e para ele. A pergunta é, seria possível pensar em Cristo sendo vencido pela morte? Sim, ele morreu. Morreu a morte que era não dele, mas nossa. Ele morreu a nossa morte.
mas ele ressuscitou por ser ele o próprio Deus. Lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 24, a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 24. Acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim, Pedro, em seu discurso, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por que o ensino acerca da supremacia da pessoa de Cristo é necessário em nossos dias? É necessário para mostrar que toda a criação tem a sua existência nele. Cristo não foi simplesmente um mestre, um bom mestre, uma figura histórica que revolucionou o mundo com a sua bondade, sua maneira diferente de agir. Não. Cristo não foi, não deve ser visto como simplesmente um bom mestre. Cristo é Deus. Toda a criação tem a sua existência nele. Nele. Colossenses 1:16, texto que nós já lemos aqui, tá? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o próprio Deus. João, Evangelho, capítulo de número 1, versículo de número 3. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Então, a nossa existência, tá? Nós atribuímos à pessoa de Cristo. A supremacia da pessoa de Cristo. Se Cristo não existisse, nós também não existiríamos. Se Cristo não existisse, também o mundo não existiria. Nele foram criadas todas as coisas. Toda a criação tem a sua existência nele. Ou seja, queridos, o poder de Jesus não pode ser manipulado pelo homem. Seria um absurdo pensar que o homem fosse capaz de controlar, de manipular o poder de Jesus. Alguns homens, na sua ousadia carnal, acham que podem limitar o poder de Cristo às suas igrejas, ou até mesmo curar ou libertar nos horários e lugares determinados por eles. Isso é uma afronta a Cristo. O Cristo desses homens é um Cristo aprisionado, uma espécie de gênio da lâmpada, manipulado para atender pedidos. A ideia que a gente tem é que o homem ele se colocou em uma posição de supremacia e Cristo foi reduzido à posição de homem. A igreja precisa se voltar para a supremacia da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, considerando a suficiência da obra de Cristo, partimos do princípio que a obra de Cristo é suficiente para levar o homem à presença de Deus. É suficiente para levar o homem a desfrutar das bênçãos de Deus. A obra de Cristo. Então, os pregadores, os pastores, aqueles que
falam que estão cheios do Espírito Santo, eles devem, então, pregar a respeito da supremacia da pessoa e eles devem pregar a respeito da suficiência da obra de Cristo, para que, alicerçada na supremacia e na suficiência da obra de Cristo, a igreja descanse em paz, ciente de que em Cristo ela há de desfrutar de todas as bênçãos de Deus para a vida dela. Não há necessidade de acrescentar nada. Não há necessidade de fazer nada. Por que eu ensino acerca da supremacia da obra de Cristo? É necessário em nossos dias. Na verdade, porque eu ensino acerca da suficiência, da obra de Cristo, é um ensino necessário em nossos dias. Bem, vamos lá. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, Cristo anulou toda a maldição decorrente dos nossos pecados. Então, a transgressão da lei de Deus coloca-nos sob maldição, sob condenação. E não há ninguém que não tenha transgredido a lei de Deus. E não há ninguém que não esteja debaixo de maldição por conta disso. Mas é maravilhoso saber que Cristo na cruz, ele anulou pela sua morte, toda a maldição decorrente dos nossos pecados. Gálatas, convido você a abrir a sua Bíblia, Gálatas 3, versículo de número 10, 13 e 14. Olha o que Paulo diz nesses versículos, Gálatas 3, 10, 13 e 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Não. Por quê? Porque, na verdade, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não são observados por nós. A lei de Deus, ela é quebrada por nós. E quando nós desobedecemos a lei de Deus, fica evidente quem nós somos, ou seja, pecadores. A função da lei, na verdade, que Deus deu ao homem, é mostrar para o homem o quanto ele é pecador. É mostrar para o homem que ele está debaixo de maldição por ser um transgressor da lei. Por isso é dito, é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí no versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. Então, para que nós fôssemos abençoados, Cristo na cruz, ele anulou toda a maldição que pesava sobre nós, decorrente dos nossos pecados. É por isso que o ensino acerca da suficiência da obra de Cristo é necessário em nossos dias. Em segundo lugar, sendo a obra de Cristo suficiente, podemos experimentar de verdadeira liberdade e segurança.
Ou seja, não precisamos nos submeter a regrinhas humanas e nem temer perder a salvação. Vejam como o resgate desse ensino acerca da suficiência da obra de Cristo é necessário em nossos dias. Quanto mais cientes estivermos da suficiência da obra de Cristo, mais nós desfrutaremos de liberdade e mais segurança teremos. Não precisaremos nos submeter a regrinhas humanas e nem temer perder a salvação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Gálatas, capítulo de número 5. Abra comigo, versículo de número 1 e 2. Diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou de todo jugo, de toda regra humana colocada pelos homens com a suposta capacidade de conduzir o homem a Deus, de levar o homem a desfrutar das bênçãos e da salvação do Senhor. Muito pelo contrário, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Somos livres. Se nós vamos à igreja, não vamos à igreja para que por esse ato Deus nos abençoe e Deus nos salve. Não. Vamos à igreja como expressão de louvor e gratidão ao Senhor pelas bênçãos já recebidas, sobretudo pela salvação. Damos o nosso dízimo não para que Deus simplesmente nos abençoe, não para que seja uma espécie de garantia da salvação, muito pelo contrário, mas como expressão de louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez. Efésios, capítulo de número 1. Abra, por gentileza, Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A nossa salvação está garantida, não porque fizemos algo, não porque temos feito algo, mas porque a obra de Cristo foi suficiente. Ela não precisa de acréscimo. E a garantia de que estamos salvos, permaneceremos salvos, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Algo maravilhoso. Então, sendo a obra de Cristo suficiente, podemos experimentar de verdadeira liberdade e segurança. Terceiro, o estudo acerca da suficiência da obra de Cristo é necessário. Por quê? Porque somente a obra de Cristo muda a condição do homem de morto espiritualmente para vivo espiritualmente. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em quarto lugar, o estudo acerca da suficiência da obra de Cristo é necessário porque somente a obra de Cristo anula o poder do pecado na vida do homem. É pela obra de Cristo que o homem tem poder para fazer morrer a sua natureza. Como isso é possível? Pela união com Cristo.
É pela união com Cristo, tá, que o homem faz morrer a sua natureza pecaminosa. É pela união com Cristo que nós prosseguimos no caminho da santificação. Sem a obra de Cristo, tá? Sem a união com Cristo, o homem jamais seguirá no caminho da santificação. O homem jamais terá condições de resistir o poder do pecado em sua vida. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 35, olha o que o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos. Então, Paulo, ele deseja que a igreja esteja firmada na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se ela estiver firmada na pessoa, né, suprema e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela terá poder, tá, contra o pecado. Ela terá poder para resistir o pecado e viver uma vida de santidade em comunhão com o Senhor. E aí ele diz, versículo 1, capítulo 3, 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está partindo do princípio que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele parte do princípio que agora estamos em comunhão com Cristo, em união com Cristo. E aí ele diz no versículo 5 do capítulo 3, considerando esta realidade da união com Cristo. Agora, como que dizendo, uma vez que vocês estão unidos com Cristo, fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Isso só é possível, repetimos, pela nossa união com Cristo. E porque o ensino acerca da suficiência da obra de Cristo é necessário em nossos dias. E somente a obra de Cristo coloca o homem em comunhão com Deus. E o que o homem mais precisa é de comunhão com Deus. O homem não precisa o que o homem mais precisa não é de carro importado, tá? Não é de prosperidade, não é sair da condição de funcionário à condição de patrão, não é que o que o homem mais precisa não tem a ver com alívio para as suas dores, a vitória sobre enfermidades e tantas outras questões. Muito pelo contrário. O que o homem mais precisa é de comunhão com Deus. E somente a obra de Cristo coloca o homem em comunhão com Deus. Ainda que ofereçam tudo para o homem, tudo do ponto de vista humano, é maravilhoso, excelente, tá? Que venha representar uma vida abençoada, não representa nada se não for oferecido ao homem a possibilidade de ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus só é possível pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqueles que estão oferecendo aos homens todas as coisas, menos a comunhão com Deus, na verdade estão afrontando a Deus. Afrontando a Deus, estão dando ao homem aquilo que ele menos precisa. E, por outro lado, estão negando aos homens o que eles mais precisam. Estes líderes, eles serão chamados à presença de Deus e terão que prestar conta dessa afronta, e dessa
atitude que na verdade revela falta de amor para com as almas. Somente a obra de Cristo coloca o homem em comunhão com Deus. Devemos anunciar aos homens que Cristo morreu para que eles tenham comunhão com Deus. Colossenses, capítulo de número 1, versículos 21 e 22. E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte na cruz, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só, né, o que Cristo faz, uma vez que Ele paga pelos nossos pecados, tá? Ele nos reconcilia com Deus, de modo que nós somos apresentados como santos, como inculpáveis e irrepreensíveis. Não que isso venha de nós mesmos, mas como algo que vem de Cristo e que nos é dado, né, sem que mereçamos. Então vamos lá. Porque eu ensino acerca da supremacia da pessoa e da suficiência da obra de Cristo é necessário em nossos dias. É necessário porque exalta a pessoa de Jesus. Exalta a pessoa de Jesus. Reconhece sua divindade e poder, coloca tudo sob ele e mostra que somente ele deve ser adorado. É necessário porque mostra que colocar qualquer coisa, ainda que seja uma necessidade humana e aparentemente louvável, no lugar de Cristo, não passa de uma afronta à sua supremacia e à sua obra. Mostra que não precisamos fazer nada. A obra de Jesus foi suficiente para nos salvar. Tudo que fazemos é expressão de gratidão e não para garantirmos a nossa salvação. O estudo acerca da supremacia da pessoa e a suficiência da obra de Cristo é necessário para que Cristo seja colocado no centro do culto e da vida. O centro do culto da igreja não deve ser prosperidade. O centro do culto da igreja não deve ser cura. Muito pelo contrário. O centro do culto e da vida da igreja deve ser Cristo. Ele deve ser adorado. Ele deve ser servido de todo o coração. Por quê? Porque Ele é supremo. Por quê? Porque a sua obra é suficiente. Pelo seu poder e pela sua obra na cruz, fomos salvos. Tirar Cristo do centro do culto é uma afronta à grandeza de Cristo. É uma afronta à sua obra. Que Deus nos livre de atitudes dessa natureza. Querido, que Deus abençoe você. E na semana que vem estaremos aqui novamente. Medite nessas questões, leia os outros textos e, com certeza, você crescerá na graça e no conhecimento daquele que é supremo, daquele que realizou uma obra perfeita, suficiente para resgatar a mim e a você. Deus abençoe a todos.